Senhor, irmãos. Até aqui nos ajuda o Senhor. Eu não sei os irmãos, mas quando Jesus fala que está conosco todos os dias, é porque verdadeiramente Ele está. Humanamente é impossível, irmãos, a gente estar aqui. Por todo o levantar do inimigo, por todas as dificuldades que nós enfrentamos humanamente falando. E eu verdadeiramente essa semana eu tive muitos contratempos e muita luta. Então eu posso dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Eu fiz umas anotações, irmãos, para a gente ganhar tempo. E eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, me dê graça para conseguir passar aquilo que Ele realmente espera. Quando um presidente da República ou uma celebridade muito importante, ela não consegue comparecer a um evento, ela manda um porta-voz. E normalmente as pessoas não se importam muito com quem é o porta-voz. Elas se importam com a mensagem que o porta-voz vai passar. E nessa noite aqui, irmãos, eu gostaria de falar para vocês que eu sou apenas um porta-voz. A diferença é que quando a gente fala de presidentes e pessoas, celebridades que não podem estar no evento, de fato elas não podem estar, por isso que elas usam um porta-voz. Agora, no meu caso, eu sou o porta-voz, mas ele disse que estaria aqui em espírito e verdade. Então, ele precisa de nós para transmitir a mensagem. Então, não é sobre a Luísa. Então, não olhem para mim. Não tenho nada para oferecer para vocês. Nada para dar para vocês. Em Mateus 18, 20, eu vou falando, Lívia, se você quiser ir colocando, os irmãos, eu vou falar alguns versículos, então, para vocês, de repente, não perderem a atenção procurando, depois quiserem anotar e lerem em casa. Mas em Mateus 18, 22, diz que, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, eu vou dar uma certeza absoluta para vocês, Jesus está aqui. Se ele disse isso como de fato disse, então ele está aqui. Quem é Jesus, irmãos? Quem que ousa levantar a mão e dizer para mim quem é Jesus? Numa simples palavra ou numa simples frase. Quem é Jesus? A gente pode falar, Jesus é amor, Jesus é Deus, Jesus é paz. Mas ele falou assim em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso, irmãos, é a frase, o versículo mais poderoso. Porque aqui Jesus está falando que não há outro caminho, não há vida sem Ele. E não existe outra verdade além dele. Então as pessoas, elas podem falar o que elas quiserem, elas podem crer o que elas quiserem, e nós vamos de fato respeitar. Mas a nossa obrigação como cristão é falar que só existe um caminho, uma verdade e uma vida. Por que Jesus pisou nessa terra aqui? João 3,17 diz assim, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Irmãos, a única pessoa que pode nos julgar é Jesus. Se alguém que estiver sendo julgado por pessoas, ou por pecado, ou por atitudes que tomou ou que toma erradas na vida, e eu acredito que cada um de nós aqui pode se enquadrar nesse papel, Jesus está dizendo que Ele, como Deus,
Ele veio com a finalidade de salvar o mundo. Às vezes, irmãos, a gente prefere acreditar no que o outro fala sobre nós. Muitas vezes a gente prefere acreditar no que o diabo joga sobre nós. E a gente nos esquecemos muitas vezes do que o Rei dos Reis, Jesus, diz sobre nós. Se ele fala que ele veio para nos salvar, é porque ele veio para nos salvar. Em Timóteo 1, versículo 15, diz assim: fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso é o apóstolo Paulo falando. Então, se você é pecador, você está no lugar certo, crendo no Deus certo, vivendo o que é certo. O que mais nós vamos ver daqui para frente é pessoas que vão nos julgar. Se as pessoas souberem que nós somos cristãos, vai ficar mais difícil ainda. Porque qualquer passo em falso que você venha dar ou eu, e nós vamos fazer isso, elas vão nos julgar. E se nós não tivermos, irmãos, isso muito firme nos nossos corações, de que nós somos sim pecadores, mas nós temos um juiz, um advogado, que se chama Jesus Cristo. Não importa, irmão, o que vão dizer de você ou para você. Se importe sim com aquele que conhece você, que pode te salvar ou lançar a nossa alma no inferno. Porque nem o diabo e nem as pessoas podem fazer isso. Por mais que elas tentem ou queiram. Não vai vir de pessoas desconhecidas, isso que eu estou falando para vocês. Podem crer, vai vir de pessoas que vocês amam e que amam vocês também. Você pode estar achando assim, eu vou para a igreja, ou eu estou aqui hoje porque me convidaram, ou porque eu vim, porque eu quis, ou porque eu senti. Eu não sei se isso é uma boa notícia ou uma má notícia, mas Jesus fala que foste eu escolhi vocês, não foi vocês que me escolheram. Eu acho muito engraçado quando o ser humano fala assim: eu aceitei Jesus, eu fui para a igreja porque eu quis, eu estava com vontade de ir, eu conheci Jesus porque alguém me levou. Sempre Jesus fala: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. E olha que interessante, a gente não é uma surpresa para Deus. Jesus já sabia exatamente o que você iria fazer ou deixar de fazer quando Ele te escolheu. Irmãos, aonde eu mais vi a misericórdia e o amor de Deus na minha vida foi nas vezes que eu errei, não foi nas vezes que eu acertei. Quando de fato eu achei que eu não era digna de nem falar de Jesus para alguém. Teve uma vez que eu falei para uma pessoa assim: todas as vezes que você achar que você está andando sozinho, que nem quando você está caminhando na praia assim, você vai vendo os pés assim, as marcas na areia. É o engano você achar que é os seus passos ali. Irmãos, não tem nada que o homem faça se não for segundo a misericórdia de Deus. Ele não respira, ele não se alimenta, ele não trabalha, ele não tem sucesso, ele não tem cura, porque tudo isso só tem em Jesus Cristo. Uma vez me perguntaram se o diabo curava. Lógico que cura. Ele vai fazer coisas enormes, coisas assim extraordinárias daqui para frente. A questão é: quanto tempo no máximo uma pessoa pode viver na Terra? 100, 110? Tem uns aí que chegam até mais. Mas com o tempo passando tão rápido, irmão, vocês acham que 100 anos é muita coisa perto da eternidade? Então assim, peraí, eu quero solucionar meu problema aqui na Terra, tá? Eu lamento lhe informar, mas o tempo é bem curto. Quando Deus fala assim, ó, não tema o homem que pode matar o corpo, mas tema aquele que pode matar o corpo e além disso mandar a alma para o inferno. Irmãos, nós somos tão prepotentes que a gente tem certeza que vai acordar amanhã.
Vai trabalhar, vai estudar, vai passear. Ah, Luísa, mas eu acredito porque eu sei que Deus me ama e tenho fé. Você pode responder isso. Você tem o direito de responder isso. Mas uma coisa, pelo menos no meu coração, eu creio. Eu não sei onde está essa passagem quando diz assim: louco, se pedires a tua alma esta noite, o que tens preparado para quem será? Irmãos, isso é tão sério. Isso é tão sério, porque dificilmente uma pessoa ela dorme duvidando que ela vai acordar no outro dia. Mas eu falo que o problema nem é você não acordar, é aonde nós vamos acordar. Porque ali não é 100 anos, nem 120 anos, é a eternidade. E acreditando ou não nisso, porque a palavra de rei ela não volta atrás, e isso está escrito aqui e vai se cumprir, é Deus pedindo para fazer uma reflexão. Se eu pedir a tua alma nesta noite, o que tens preparado para quem será? O mesmo Jesus que falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, irmãos, esse mesmo Jesus, ele falou mais de inferno do que do céu quando ele esteve aqui. O mais incrível de tudo é que, se nós olharmos para a natureza do universo, tudo obedece a Deus, menos o homem. É para se pensar, né? Em Apocalipse 21, 5, diz assim: isso aqui, irmãos, o mesmo Jesus que falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, irá exterminar todo o mal e fará nova todas as coisas. Tem pessoas que preferem escolher o Jesus que quer seguir. Tem uns que querem escolher o Jesus que fala, vinde a mim todos os cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Mas aí quando tem o Jesus que fala, mas eu irei exterminar todo o mal. Ah não, esse Jesus eu não gosto não. O mesmo Jesus que ama é o mesmo Jesus que vai julgar, irmãos, a gente. Nós estamos no tempo da graça, porque eu falo que Jesus ele é maravilhoso. Eu lembro que eu tive alguns livramentos de morte na minha vida. E eu acho que é por isso que esse versículo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, para mim, ele é tão poderoso. Eu lembro que há 2 anos atrás, eu estive fazendo alguns exames médicos, e eu tenho um colega médico que ele falou, Luísa, vamos fazer determinado exame. E eu lembro que estou com toda a confiança do mundo, bora fazer os exames. E esse exame ele chama eletroforese de proteínas. E esse exame, irmãos, ele veio tão modificado que pela ciência eu podia ter um mieloma, poderia ter um câncer e estar numa cadeira de roda agora, nesse momento. E eu lembro que quando os médicos, colegas que eu conheci, viram o exame, eles não acreditaram, porque eu estava do jeito que estou aqui. E não fazia sentido aqui. Minhas plaquetas eram 80, minha ferritina baixíssima, uma insulina baixíssima. E ali eu entendi, quando Deus fala que o poder da vida e da morte está nas mãos dele. E essa semana eu fui provocada de algumas formas em relação a isso, nessa área. E aí Deus me fez lembrar que Ele é o Deus que fez os olhos, o ouvido, o coração, os nossos hormônios.
Ele diz: eu sou. Então, muitas pessoas aqui são milagres. Não eram para estar mais aqui. E estão para contrariar a medicina. Se isso não for motivo suficiente, irmãos, para nós falarmos para Deus que Ele é Deus. Eu falo que hoje, eu falo isso para o Senhor todos os dias e falo para as pessoas que se aproximam de mim. A minha vida hoje não faz sentido algum se eu não falar de Jesus. Porque eu sei exatamente da onde Jesus me tirou e o que Ele fez na minha vida. Eu sou o improvável. Então, se você é improvável, então você está no lugar certo e ouvindo o Deus certo, que é o Deus do improvável. Eu quero falar de uma coisa que veio no meu coração e eu não entendi muito bem quando Deus colocou isso aqui no meu coração, irmãos, mas como nós não sabemos de nada, então a gente segue aquilo que Jesus falou. Todo mundo aqui fala, ouve e até acredita, tem uns que não acreditam, por incrível que pareça, no diabo. Só que o diabo, irmãos, ele é o nosso adversário e ele adora quando nós não acreditamos que muitas vezes ele está por trás de 99,9% das coisas que acontecem no nosso meio. Se você perguntar para uma pessoa de segurança pública ou um exército, qual é a chance deles perderem uma guerra, a resposta sempre vai ser por não conhecer bem o adversário. Irmãos, às vezes o adversário é você mesmo. Você luta contra você mesmo. Os nossos pensamentos e a nossa boca e a nossa ação ou a falta dela se torna um adversário para nós. Só que o adversário, que pode ser nós mesmos, tem uma condição de Satanás aí no meio também. O diabo ele não gasta cartucho, irmãos. A Bíblia fala que ele vai usar aquilo que você já tem, o que você já é, ou que nós deixamos ser. Então essa noite, o nosso propósito aqui é nos ajude a salvar mais um, mas se nós não entendermos que o diabo é o principal, o maior interessado que nós não salvemos mais um, nós não vamos salvar mais nenhum, nem a nós mesmos. Irmãos, eu não sei se vocês conhecem, eu creio que vocês conhecem pessoas cheias do Espírito Santo, cheia da graça, cheia da fé, mas que não estão mais na presença do Senhor. O que aconteceu aí? É ou não é o adversário? Ele é enganador e mentiroso. Então, aonde nós vemos que tem engano e mentira, ele está ali. Não é a sua mulher, não é o seu filho, não é o seu amigo, não é o seu patrão, é Satanás que está ali. Porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Irmãos, essa semana eu tive uma situação tão conflitante que se eu não olhasse com os olhos da fé e visse ali o próprio adversário, talvez eu nem estaria aqui agora. Então eu estou falando algo para vocês muito sério. Se nós não entendermos que o nosso adversário, além dele não querer que nós salvemos mais um, ele não quer que a gente se salve. Porque você já é muito para ele. Se a gente se salvar, já é muito para o inferno. A salvação está garantida. Onde está escrito isso? Será salvo. É algo que não aconteceu ainda. Não é estar salvo, é será salvo. Jesus manda a gente tomar cuidado para que quem roube a nossa coroa. Então existe um ladrão.
Ele invade a vida do ser humano para roubar, matar e destruir. Ele destrói o quê? Eu vou falar para vocês o que o diabo destrói. Ele destrói a personalidade. Ele destrói a imagem de Deus no ser humano. Ele destrói a vida alegre da pessoa. Ele destrói a felicidade. Ele destrói a liberdade. Ele destrói o gozo e a glória. Irmãos, tem pessoas que estão tirando a própria vida porque ela não está conseguindo se encaixar nessa mentira que está sendo plantada hoje no mundo. Essa perfeição do tudo tá bom, tudo é lindo, a minha família é linda, o meu carro é lindo, a minha casa é linda, o meu emprego é lindo, eu sou linda. A pessoa olha e fala, mas essa perfeição eu não tenho, não existe. E eu não vou alcançar, porque de fato ela é inalcançável. Então só me resta uma coisa, eu não vou suportar viver nesse mundo aqui, eu vou tirar a minha vida. E quando não é ela com ela mesma, existem outras pessoas que provocam a situação para que a pessoa tire a própria vida. Satanás, ele age às ocultas, se escondendo, disfarçando, e ele dissimula tudo, irmãos. Você sabe o que é dissimular algo? Parece verdade, parece que é aquilo mesmo, mas não é. Ele trabalha na escuridão para ele não ser descoberto. Ele sempre vai achar, ele sempre vai deixar você acreditar que aquilo que está acontecendo com você não é ele. Ele não tem nada a ver com isso. Então, quando você vê conflito na sua família, quando você vê um médico dizendo assim, olha, realmente você não tem nada, e os seus exames lá estão dizendo que você não tem nada, e você está se sentindo à beira da morte, se aquilo que você estava fazendo tinha tudo para dar certo, de repente dá tudo errado, ele está ali, irmãos. Não é você, nem as pessoas e nem as circunstâncias, é ele. Comece a olhar agora para ele. Seja um atirador de elite. Como eu consigo, Luiz? O que seria um atirador de elite? Não tem bomba nuclear que supere oração. Se nós aprendermos a orar e dizer para Deus, Jesus, eu não tenho capacidade alguma de vencer o meu adversário, porque primeiramente eu sou humana e eu não o vejo, ele é espiritual. E se o Senhor não me der poder espirituais, eu não vou conseguir vencer. Porque para você vencer o adversário, irmão, você precisa ter discernimento que é ele, sabedoria e estratégia para saber como lidar com aquilo ali, e fé de saber que você tem o poder do Espírito Santo para expulsar ele em nome de Jesus. E ele tem que sair. O poder não está em nós, o poder não está nas nossas mãos, o poder não está no nosso nome. Mas Jesus falou que ele veio nessa terra para destruir as obras do diabo. E se ele está dizendo que ele veio para destruir, qualquer coisa que venha destruir a tua vida, você tem que falar em nome de Jesus, sai daqui agora. E ele tem que sair. O diabo, irmãos, ele é nosso adversário, mas o nosso Deus é Jesus. Então vamos parar de combater com aquele que a gente deve amor. E combater aquele, irmão, que nos odeia. Eu falo para o Júnior que eu expulso o diabo de tudo que é lugar, porque eu vejo ele todo tempo. Então você precisa olhar e falar assim, se tem alguma coisa errada acontecendo no meu carro, sai daí, diabo. Em nome de Jesus, agora. Se você não está conseguindo dormir, você vai olhar na sua cama e vai falar, em nome de Jesus, diabo, sai daqui do meu quarto agora. Se tem uma enfermidade que os médicos não descobrem, em nome de Jesus, sai dessa enfermidade daqui agora. Porque ou nós usamos o poderoso nome de Jesus, irmãos, ou nós vamos ser derrotados. E sabe o que é o mais incrível? É que nós temos um Deus que nos deu autoridade no nome dele, e nós não usamos.
Ele sabe exatamente quais são os nossos pontos fortes e pontos fracos, irmãos. Tem pessoas que falam assim: ai, Luísa, Deus conhece o meu coração. Isso não te assusta? Deveria assustar a gente. Porque quando eu olho para a minha vida e sei que Deus está sondando, irmãos, o diabo, ele nunca vai usar armas diferentes com a gente. O diabo, ele é o mesmo desde a fundação do mundo. Ele não se multiplicou. O que tinha de demônio no tempo dos apóstolos é o que tem hoje. Eles não se multiplicam. Então os mesmos demônios, porque o diabo, ele não é onipresente, onisciente, onipotente. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele está em um lugar ali, ele tem um demônio ali, outro demônio ali. Aí dependendo da categoria que nós estamos, aí vai um demônio para cada um. Teve um dia que eu até brinquei, eu falei assim: ó, o demônio que vem me atazanar é um, mas com certeza o pastor Carlos deve ser o próprio Satanás. E hierarquias. Se você fica sentadinho, quietinho, só a sua alma você vai salvar, você já tem muito que enfrentar aí, porque tem um demônio bem interessante aí já do seu lado, aí, querendo te perturbar e tirar a sua vida, a sua salvação. Agora, irmão, se você resolver se alistar no exército de Cristo e falar: eu não vou entrar no céu sozinha, aí você se prepara, porque eles vão fazer uma reuniãozinha lá no inferno e vai falar o seguinte: eu vim aqui listar o deitar e o levantar do Kleber. Tudo que ele faz, ó, está aqui, está escrito aqui. Por onde ele anda, o que ele faz, a família dele. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Para vir aqui hoje, para trazer a palavra, eu guardo a minha insignificância de ser humano. Eu pedi para umas 3 ou 4 pessoas intercederem pela minha vida. Porque eu não vejo meu inimigo, mas eu sei que ele existe tão certo como essa luz que está aqui sobre mim. Irmãos, eu não vou para a academia, eu não vou no mercado, eu não faço nada se eu não falar para o Espírito Santo estar comigo. Porque por diversas vezes as pessoas já jogaram o carro em cima do nosso carro. A gente já teve grandes livramentos de morte, de acidentes, irmãos. Inexplicáveis. O nosso adversário, ele não brinca, ele não dorme e ele não brinca de ser diabo. Às vezes nós que brincamos de ser igreja, mas ele não brinca de ser diabo, não. E tem um detalhe também, tá? Quando você está muito bem espiritualmente, quando você está buscando a Deus, quando você está na presença de Deus, pode ser que realmente ele não consiga ir contra a sua vida, mas tem pessoas ao seu redor, família, pessoas que você ama, que não estão tão blindados quanto você, e ele vai lá, viu, irmãos? Sabe por quê? Porque se ele desestruturar aquilo que você ama, vai desestruturar você. Então a gente tem que começar a blindar a nossa família, blindar as pessoas que nós amamos. Senhor, em nome de Jesus, levanta muros de fogo aí, segue os inimigos. Não deixe o diabo tocar na minha família. Cobre eles com o teu sangue. Traga eles para a tua presença. Faz um milagre. Cura, faz alguma coisa acontecer. Mas não deixe o diabo tocar nessas pessoas, porque ele vai tentar fazer isso nosso. Tem pessoas, irmãos, que elas estão tão machucadas, elas estão sendo tão julgadas aí fora, que elas às vezes comparam Deus com isso. E as pessoas normalmente elas pensam assim, porque eu pensei por muito tempo assim, viu, irmãos? Eu sou pecador, eu sou falho, olha onde eu errei de novo, de novo. E eu lembro que quando eu ficava fazendo isso, Jesus falou para mim assim uma vez: mas nunca será o pecado o problema, filha.
Porque se o problema fosse o pecado, o que eu vim fazer aqui? Irmão, você pode pedir perdão para Deus 1 milhão de vezes do mesmo pecado. E muita gente vai falar assim: ah, mas olha, Davi pecou só uma vez em cada pecado. Então por que Deus não te deu o coração de Davi? Se Ele quisesse que você agisse como Davi. Você vai agir como Maria, como José. Deus não fez ninguém sério, irmãos. Deus fez cada um único, com a sua personalidade, com os seus defeitos, com as suas qualidades, com a sua beleza. Paulo carregou o espinho da carne dele, irmãos, e foi para o céu. Porque não é o espinho de carne, o espinho da carne de Paulo que ia levar ele para o inferno. Não era o pecado, e se era também, não nos interessa, porque a salvação é individual. A gente não tem que ficar se preocupando com a salvação do outro, se preocupa com a nossa, que já é muito. A questão é o arrependimento, irmãos. Se você pedir perdão pelos seus pecados, pelo mesmo pecado, e Deus olhar no seu coração e Ele vê que há arrependimento, mas que você precisa da intervenção divina dele, fique em paz. Mas não deixa Satanás, que é mentiroso e enganoso, dizer para você de novo, porque ele sim já está condenado, ele não tem chance, irmãos. Mas nós temos chance até Jesus voltar. Quem inaugurou o céu não foi os apóstolos, foi um ladrão. Nos 45 minutos do segundo tempo. Sabe o que eu acho que Jesus quis deixar para nós? Eu sou Deus e faço do jeito que eu quero e me apraz. Os vossos pensamentos não são os meus pensamentos e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Vocês não conseguem acrescentar 1 hora de vida para vocês e querem dizer para mim que como eu preciso fazer? Deus fez na cruz, não foi nem está consumado. É Ele ter olhado para o ladrão e ter falado: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E a galera aqui, ó, que andava com Jesus, que talvez se julgavam até santos demais, certos demais. Aliás, irmão, eu sempre acho que quando a gente está certo demais, quando a gente tem razão demais, a gente está bem perto do precipício. Porque o único que não errou, o único que não pecou, o único que é santo é Jesus. Então assim, Jesus é o maior interessado em transformar as nossas vidas, em tirar o nosso espinho da carne, seja ele como for. Não interessa, irmão, os vícios que você tem, ou os vícios que você adquiriu, ou a enfermidade que falaram que você tem, ou o que você faz de errado. Jesus, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado se você se arrepende. E se você tivesse poder hoje, você pararia? Se isso que você faz hoje, que você tem hoje, que você acha que realmente Deus se entristece com você, se você tivesse poder, você pararia com isso hoje, agora? Luísa, sim, é claro, então acabou o assunto. Agora é com Ele. Porque Deus conhece, irmãos, a intenção do coração. Nem sempre quem está com um sorriso no rosto te ama. Nem sempre quem está com a cara fechada para você te odeia. Por isso que Jesus fala que só Ele conhece o som dos corações. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês muito particular aqui. A Bíblia fala que a quem muito Deus perdoou, muito ama, né? Jesus me perdoou de coisas que ser humano nenhum. Ah, Luiz, de repente sua mãe que tinha ser humano nenhum. O que Jesus perdoou na tua vida, ser humano nenhum perdoaria. Irmãos, ninguém morreu por nós. Luísa, eu sou mãe. Você morreria pelo seu filho? Irmão, se você perguntar isso para o pai ou para a mãe, ele não vai nem pensar para responder. Lógico que sim. Mas por que eu morreria pelo meu filho? Porque eu o gerei, eu o amo. E independente de qualquer
por um estuprador? A resposta é não, irmãos. Então, esse aqui morreu por todos igualmente. E esse é o ódio do diabo. Se nós somos falhos, se nós somos pecadores, se nós erramos, então, glória a Deus por isso. Porque Jesus veio para nós. Ele não veio para os santos. Ele não veio para quem anda certinho. Ele não veio para quem se julga acima do bem e do mal. Ele veio para nós. Ele veio para mim, ele veio para você. E isso não muda, e isso nunca mudará. Isso precisa ser o consolo da nossa vida, irmãos. A gente precisa parar de ouvir o diabo e começar a ouvir Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz por nós. Normalmente o mundo ele tem a mania de falar assim: eu ouço quem tem moral para falar tal coisa. O mundo fala muito essa frase. Então a gente precisa ouvir aquele que morreu na cruz do Calvário por nós. Já está tudo certo, irmãos. O que ele fez, já fez muito. Só que a Bíblia fala que o sangue dele ainda continua quente, ou seja, ele vai continuar perdoando. A única coisa que nos impede de entrar no céu, irmãos, nunca vai ser os nossos pecados, nunca vai ser a nossa condição, nunca vai ser onde nós estamos hoje, o que nós estamos fazendo. Aliás, Deus tem mais o que fazer. A única coisa que nós podemos afirmar, que, irmãos, até quando um ímpio que não conhece a Jesus venha falecer, você nem pode falar: que pena, fui para o inferno. Cuidado que você vai chegar no céu e ele vai estar lá e vai te cumprimentar ainda. Nem isso a gente pode falar, e olha que nós temos várias passagens aqui que nós poderíamos até citá-las. Mas é perigoso você falar: Jesus, levanta essa cadeira de juiz, deixa eu sentar aqui. Ele vai falar: tá bom, só que você também vai ser juiz de você mesmo. Então já pode assinar aí sua condenação, porque com certeza você não vai também. Irmãos, a única condição que a Bíblia fala que nós não vamos morar no céu, e é assunto encerrado, é se nós não perdoarmos. Mateus 6, versículo 15. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas, as vossas ofensas. Irmãos, comece a chorar se isso for uma realidade na sua vida. Irmãos, a gente pode estar todo dia na igreja, a gente pode ser dizimista, a gente pode ofertar, a gente pode ser legal, a gente pode ser bonzinho, a gente pode abençoar a vida das pessoas, a gente pode ser bem quisto na sociedade, mas você vai ficar. Eu vou ficar, se não houver perdão. Uma das coisas que Deus mais tratou na minha vida, irmãos, foi sobre o perdão. E foi a coisa mais difícil que Ele fez. E foi a mais libertadora também. Eu vi o amor de Deus no perdão, irmãos. Por isso que Jesus leva muito a sério isso. Deus é amor, mas Ele também é muito justo. Luísa, você não sabe o que Ele me fez, o que ela me fez e o que você fez. E o que eu fiz, irmãos. Irmãos, nós só somos um pouquinho razoáveis porque nós temos Jesus. Se sair o Espírito Santo de nós, então assim, se a gente pudesse realmente fazer uma oração de chorar mesmo, é pedir para Deus ensinar a perdoar-nos.
Eu vou falar uma coisa aqui que muita gente pode até se escandalizar. Mas você também pode pegar isso como uma verdade. Eu acredito que nem todos aqui nasceram em berço cristão. Então, quem nasceu em berço cristão talvez não compreenda a profundidade disso que eu vou falar, mas quem não vai entender perfeitamente. Eu costumo falar para algumas pessoas o seguinte: quando nós aceitamos Jesus e nós entregamos a nossa vida a Ele e pedimos para Ele todos os dias nos guardar debaixo das misericórdias dEle e fazer com que a gente não saia da frente dEle, do altar dEle, da presença dEle, da misericórdia dEle. Porque quando você está lá fora, irmãos, e por mais que você prove o melhor que tem nesse mundo, você não almoça de graça, a conta ela sempre vai vir. E essa conta ela é muito cara e a gente não tem capacidade para pagar. Tanto não tem que Jesus veio para esse mundo para nos salvar desse mundo. Se fosse muito bom, Jesus não precisaria vir, tá? Então eu penso assim, irmãos, você está na igreja buscando a Deus, nós estamos aqui. Irmãos, é todo dia uma situação nova. Um Satanás que se levanta, uma luta, uma dificuldade, uma tribulação, uma perda, tiro, porrada e bomba, graça. Mas, como nós cremos que Jesus está conosco e vale a eternidade, estou aqui. Agora vamos pensar racionalmente. Eu estou aqui. Tiro, porrada e bomba. E eu não perdoo. Vamos, eu vou para o inferno. Acabou. Segundo a Bíblia, eu vou para o inferno. Eu não perdoo? Eu vou para o inferno. Irmãos, não era melhor estar lá no mundo, irmãos? Porque lá no mundo tem os perrengues. A conta vai vir. Só que, quem diz que pecar é ruim? Quem ousa falar para mim que pecado é ruim? Irmãos, nós não pecamos porque nós amamos a Deus, tememos a Deus e queremos morar no céu. Se pecado fosse uma coisa ruim, a gente não ia querer. Não quero. Tem muitos pecados que são legais, que é gostoso aos olhos, que é gostoso naquele momento ali, que é divertido. O problema é a conta que vem. Mas se não viesse essa conta, ai, irmãos, por favor. Só que pelo menos eu estou lá no mundo, eu vou para o inferno de qualquer jeito, mas eu estava lá no mundo, fico meio camarada, o diabo. Então tem hora que ele vai bater, mas tem hora que ele vai ser meu colega, entendeu? E vida de céu, vamos embora, e vamos abraçar para o inferno. O que não dá, irmãos, é nós estarmos dentro da casa de Deus, tiro, porrada e bomba, e nós não perdoarmos e ficar no inferno como se tivesse vivido no mundo. Faz sentido uma coisa dessa? Para mim não faz. Tem pessoas que se escandalizam sobre isso. Então assim, irmãos, mais do que nós pedimos coisas, mais até mesmo ficar desesperado pedindo para Jesus, me liberta disso, me cura daquilo, nananana. Se você tem uma questão aí, que não é pequena e não é pouca, que se chama perdão. Se eu fosse você, eu esquecia tudo. Porque com doença, com pecado, com dificuldades, nós vamos morar no céu. Em nome de Jesus, nós vamos morar no céu, porque Jesus falou que nós vamos morar no céu. Agora, com a falta de perdão, nós não vamos não.
Jesus não fala que a gente tem que pedir perdão se a gente sentir. Jesus não fala que a gente tem que pedir perdão se a pessoa estiver errada e nós certos. Porque Jesus não olhou nada disso quando Ele perdoou a gente. Então, do mesmo jeito que Ele não perguntou, Ele não quer que você pergunte. Jesus está mais interessado, irmãos, no que a gente reivindica do que no sacrifício. Se você não fizer nada para Jesus, zero, você não fazer nada para Jesus, sacrifício nenhum por Ele, aliás, Ele nunca pediu isso. Mas nós sabemos que para Jesus tudo se torna um sacrifício. Dar dízimo é sacrifício, dar oferta é sacrifício, você perdoar é sacrifício, você amar é sacrifício, você se perdoar é sacrifício, você ter uma vida de santidade é sacrifício. Com Jesus tudo é sacrifício. Mas Ele fala que Ele não quer nada disso. Tudo bem. Nada disso vai impedir o seu passaporte de entrar no céu. Então eu acredito, irmãos, que quando Jesus me deu essa palavra sobre os meus filhos precisam entender quem é o seu adversário, e eles entenderem que o próprio adversário pode ser eles mesmos, entra muito nessa parte do perdão, irmãos. O diabo ele vai dar uma ajudinha, ele vai ficar ali inflamando em você, mas ele não pode te impedir de perdoar. Lembre-se, irmãos, que o diabo, ele nunca será perdoado por Deus. Por isso que ele não vai entrar no reino. E ele não quer que nós entremos também. E ele sabe que essa é a única chave que fecha as portas do céu para nós. Então, em vez de fazer votos e votos e votos, comece a fazer votos para perdoar. Senhor, eu vou fazer um voto de todos os cultos. Jesus, tá bom. Eu vou fazer voto de todo culto dar uma oferta. Esquece isso aí, irmãos. Faz o voto de perdão. Perdão é quebra de princípio. Quando você perdoa, Deus pode curar uma enfermidade, Deus pode abrir uma porta que não consegue abrir, Deus pode trazer a salvação de um familiar, Deus pode te libertar de um vício. Tudo porque, irmãos, você perdoou e você cumpriu um princípio tão importante para Deus, que é o único que nos impede de entrar no céu. Então, irmãos, eu vou encerrar dizendo o seguinte: quando eu preparei a mensagem, eu falei assim do Senhor, tudo está escrito aqui, ó. Anotei, escrevi, mas não faz desse jeito aqui não. Isso aqui não tem efeito nenhum na vida de ninguém, não vai ter efeito na vida de ninguém, eu sei que não vai. E aí o Espírito Santo falou no meu coração: se os meus filhos entenderem quem é o adversário deles, e se meus filhos entenderem que eu não quero mais nenhum sacrifício a partir de hoje, somente o sacrifício do perdão, tudo aquilo que eles estão desejando em seus corações, eu vou fazer. Então, irmãos, isso aqui é para quem crê. A Bíblia, Jesus, é para quem crê, não é para quem sabe. Nada acontece na nossa vida do que a gente sabe, é do que a gente faz. Eu sou só o porta-voz, irmãos. E eu, pela misericórdia do Senhor, eu posso dizer para vocês que hoje eu posso pregar sobre o perdão, porque eu perdoei pessoas que me feriram profundamente e fizeram muito mal à minha vida, e eu poderia ter perdido a minha vida por causa disso. Mas eu perdoei, e eu as amo hoje, e elas sabem disso. E foi a partir dessa liberação que eu dei de perdão, Jesus começou a fazer tudo na minha vida que estava retido.
Porque Ele é Deus e Ele zela pela palavra dele para cumprir. Então, se nós entendermos que Deus não é homem para que minta e nem para que se arrependa, a gente vai começar a fazer sacrifícios reais para Deus. E o maior deles, irmãos, é o perdão. Quando nós pedimos perdão, quando nós perdoamos, as pessoas veem Cristo em nós. E o diabo, ele cai por terra envergonhado. E o nome do Senhor é glorificado. E a gente abre a porta do céu. Então, em nome de Jesus, irmãos, eu não conheço a vida de ninguém aqui, eu não sei absolutamente de nada. Mas eu creio num Deus que disse que o coração dos homens está na palma das suas mãos. Ele sonda. E se Ele está falando que tem, é porque tem. E Ele está dizendo para nós essa noite: eu quero que vocês de fato sejam felizes e prósperos aqui na terra. Mas o mais importante para mim é vocês morarem comigo no céu. Irmãos, nada vai valer a pena se nós não entrarmos no céu. Uma vez eu falei uma coisa, e eu sei que quando eu falei isso ficou registrado no céu. Eu falei: Senhor, eu não sei quanto tempo na terra eu tenho de vida, mas todos os meus dias são teus, e eles serão para te servir. E no dia que o Senhor olhar e o Senhor não me ver na tua presença, por qualquer motivo que seja, tenha misericórdia da minha vida e me tira da terra antes. Porque eu não quero passar a eternidade longe do Senhor. Nada é mais importante para mim hoje, irmãos, do que morar no céu. E do que levar as pessoas que eu amo para o céu. E Ele sabe disso. E eu espero que, em nome de Jesus, no nosso coração, isso seja uma verdade. Em nome de Jesus, eu determino a bênção sobre a vida de vocês e o poder de perdoar e serem perdoados. Porque o mesmo Deus que mandou essa mensagem é o mesmo Deus que está nos esperando na porta do céu. Amém? Deus abençoe.